A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui louvar a Deus por a igreja, né? Por os pastores, nosso presidente também. Louvar a Deus por a vida de cada um de vocês. Sem perda de tempo, nós vamos ler a palavra de Deus aqui, 1 Coríntios 1, 26 e 27. Aleluia. Quero de já pedir perdão para a igreja, os pastores, porque eu atrasei um pouco. Eu achei que o culto começaria às 7 horas. E perguntei ainda ao meu esposo, a Rebeca ligou, o culto começa às 7 horas. Ele falou, acho que ele confundiu. Eu quero de já pedir perdão para vocês, que ontem eu cheguei até cedo demais. Chegamos muito cedo ontem e hoje atrasei. Mas vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, o 26 e o 27, diz assim: porque, vede, irmãos, o vosso coração, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os irmãos podem sentar, nós vamos estar na direção do Espírito Santo de Deus, ver o que Ele quer conosco através dessa palavra. Então, essa palavra nos diz que Deus escolheu um povo. Ele escolheu esse povo para fazer a obra dele. Quem é que faz missões aqui, irmãos? Todos nós, né, fazemos missões. Aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que ora, o que vai, o que envia, todos fazem missões. O que ajuda também na obra missionária também está fazendo missões. Esse povo foi Deus que chamou, foi o próprio Deus que chamou. Ele falou aqui na sua palavra que Ele escolheu esse povo. O que significa coisas loucas? Porque a palavra de Deus aqui nos falou, agorinha, que Ele escolhe as coisas loucas para confundir, né? Então, o que são para nós as coisas loucas? As coisas loucas. É alguém que está fora dos padrões morais do mundo e também alguém que está disposto a crer no inacreditável. Essas são as pessoas loucas. Nós somos loucos por Jesus. Irmãos, eu sempre falo que só faz missões quem tem o coração voltado para missões. São as pessoas loucas mesmo, loucas para fazer a obra do Senhor, loucas num bom sentido, loucas para fazer a obra do Senhor. Então, as pessoas loucas, quem são essas pessoas? É alguém que está fora do padrão normal do mundo, porque o padrão normal do mundo é a sociedade. Um dia desse, irmãos, lá em Baixa Grande Ribeiro, uma missionária me ligou e falou assim: pastor, eu tive um sonho com vocês, você e o pastor Mauro, num trabalho de missões. E a igreja estava lotada, e esse trabalho era missões. A igreja estava muito cheia e derramava uma glória do céu. E eu vi aquela glória derramada sobre a igreja. E eu pensava assim, quando terminar o culto, eu vou falar para a pastora e o pastor dessa glória que está sendo derramada. Aí ela disse que uma voz foi e falou assim, não, fala logo. Aí ela disse que falava no sonho para nós, que estava sendo derramada uma glória e nós estávamos fazendo a obra um pouco diferente, que as pessoas que estavam passando e que viam nos chamavam de loucos. Diz que nós éramos loucos por estar fazendo a obra daquele jeito. E dali em diante, as outras igrejas também ficavam desse jeito. Começava em Madureira e os outros ministérios também ficavam desse tipo. Mas só as pessoas do mundo achavam que nós éramos loucos. Crente é louco mesmo, né? Para fazer a obra do Senhor. Então, assim, Deus tem confirmado missões em nossas vidas, na vida da igreja. Aqui em 1 Coríntios 1 e 18, eu quero que o irmão bote bem aqui para nós lermos. 1 Coríntios 1 e 18.
e 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de... Então, para muitos, a mensagem da cruz, muita gente nem acredita, sabe? Que Jesus veio, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. Muita gente nem acredita. Então, isso é loucura para muitos. A mensagem da cruz é loucura para muitos, mas para nós que somos salvos em Jesus, é poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é completa, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Então, aqui em 1 Coríntios também, eu apenas anotei para mim não esquecer, no 1:21 diz assim, 1:21, irmã, se você puder botar, mas diz assim, ó: visto como a sabedoria o aprove Deus salvar os crentes para a loucura da pregação. Olha só, o evangelho é levado através de pessoas que têm sede, que são loucas para fazer a obra do Senhor. Então você está vendo aqui, ó, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes, nós, pela loucura da pregação. Então, a pregação é loucura, para muitos é loucura, mas é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo falou, né? É o poder de Deus para nós, para os crentes. Então, vamos fazer a obra do Senhor, irmãos, com perfeição, com essa loucura que Jesus nos deu mesmo para fazer, com muito amor, com capricho, com oração, com perseverança. O Senhor quer que a gente faça a obra dele dessa maneira, com loucura mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A pregação é esta, que crê que alguém morreu na cruz e, porém, ressuscitou. Então, a pregação do servo de Deus é essa, que Jesus veio, morreu naquela cruz e também ressuscitou, que é loucura para muitos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ó, irmãos, veja só. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, para muitos é loucura, para os gregos é loucura, para os próprios judeus que nunca receberam Jesus, eles acham que a gente é louco. E eles ainda estão esperando o Cristo, enquanto nós já recebemos o Cristo. Já pensou que coisa? Eu estava meditando nisso aqui hoje à tarde. Enquanto eles acham que é loucura, os judeus acham que é loucura a gente pregar a mensagem da cruz, dizer que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Eles nunca acreditaram nisso. Eles ainda hoje esperam o Cristo. E os gregos também acham que é loucura, que não existe isso. Mas eles vão ver no dia do arrebatamento da igreja, todos vão ver. Aleluia, Jesus. Falando nisso, eu não sei quem foi que viu aquela reportagem sobre o que deram um tiro no Donald Trump, né? Donald Trump, acho que é isso. Deram um tiro nele e depois a própria polícia matou o homem. O pessoal, o povo, tem raiva do povo de Israel, do povo de Deus. O povo tem raiva. Os que não têm Deus é perseguido. Mas Deus deu livramento, esse mesmo Donald Trump, né? Glória a Deus por isso, né? E até o pastor colocou lá no grupo, a gente está orando por aquele país. Ele precisa muito de oração, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Tem um povo que louva a Deus ainda nessa terra. Vou trazer uma mensagem muito curta, porque eu cheguei muito atrasada. 1 Coríntios 1:27. O que significa as coisas fracas? 1 Coríntios 1:27. Vamos ver o que ele diz aqui, irmãos. 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha só o que é que Deus faz. Às vezes Ele faz assim, uma embaralhada na mente, na cabeça da gente, que às vezes a gente não entende. Mas é para o bem de cada um, é para confundir realmente quem não quer nada com Ele. Ele realmente faz. Ele faz porque Ele é e Ele pode fazer. Aí, irmãos, 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim. 2 Coríntios 12, só o 9 e o 10 diz assim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, apóstolo Paulo falando. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Ele diz que quando estava fraco, ele estava forte. Eu estava lendo isso aqui hoje e lembrando quantas pessoas se sentem fracos. Nós mesmos, às vezes nós nos sentimos tão fracos. Às vezes a gente para e fala, meu Deus, eu não estou fazendo nada para Deus, eu tenho que fazer mais. E às vezes a gente está tão abatido por alguma enfermidade ou por algum problema. Você já se sentiu dessa maneira? E quando você chega na igreja ou em uma visita que você faz, tem uma pessoa que vai e pede oração para você. Já aconteceu contigo? Porque comigo já aconteceu várias vezes. De eu achar que eu não estou podendo nada, eu não sou nada, como eu não sou mesmo, não posso nada. E aí a pessoa vem e pede oração, e a gente ora e Deus faz a obra. Aí completa isso aqui. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Porque o servo de Deus, a cada dia o Senhor fortalece. Todos os dias o nosso Deus nos fortalece, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Aleluia. Jesus veio, ressuscitou e está à direita do Pai. Eu fico assim pensando, meu Deus, o coração de Jesus é voltado para missões. E Ele está ali à direita do Pai intercedendo por nós, né? Que a Bíblia diz isso, que Ele intercede por nós. E eu fico também maravilhada por aquela oração que Ele fez, né? Por nós, que nem éramos gente ainda. Ele falou que orava por nós também. Isso, eu fico assim maravilhada. Então, o alvo de Jesus, de estar à direita do Pai intercedendo por nós, também é para fazer missões. É para nós fazermos o ID dele. Vai, meu filho, ali. Vai, minha filha, ali. Ali está precisando. E Ele está sempre falando conosco através do Espírito Santo de Deus. Né, irmãos? Isso é maravilhoso. A gente meditar na palavra de Deus. E Jesus padeceu tudo isso para nos dar direito de salvação e também para não sermos egoístas de querer a salvação só para nós. Nós devemos levar a salvação para os outros. E isso é fazer missões. Você pode até não ir ao campo de missões, mas você está fazendo missões quando você ora por alguém, quando você ajuda, quando você doa uma roupa, quando você doa uma cesta básica, seja o que for, você sempre está fazendo a obra do Senhor. O ID de Jesus. Jesus, Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado de nós estarmos aqui levando a palavra dEle para ganharmos alma para o Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós, né, irmãos? Que nós não viemos nos conformar com a sociedade, com o mundo frio que é. Que nós viemos sempre fazer o ID do Senhor, assim como Ele nos ordenou. Então, assim, quando a gente pensa que está fraco, está forte, fazendo missões, andando por aí. Às vezes a gente pensa que não aguenta, aguenta sim. Aguenta. Às vezes a gente chega de uma viagem muito cansada e diz que vai demorar aí outra, mas não vai. Na hora que abre outra viagem, já está no ponto para ir. Porque nós temos que cumprir o ID do Senhor. Nós temos que fazer. Foi ordenança dEle. Ele que nos ordenou a fazer missões, né? E às vezes as pessoas dizem assim, que realmente é verdade, mas não completa a frase.
Às vezes as pessoas dizem assim, missões está no coração de Deus. Sim, está no coração de Deus. Mas tem que estar no nosso também. Porque se não tiver aqui, não faz. Se não tiver no seu peito, você não faz. Você não sente prazer de fazer. Então tem que estar no nosso coração. Esse ide do Senhor. Né, irmãos? Glória a Deus por isso. Entendemos que todo o projeto humano será aniquilado por Deus. Qual é o propósito de Deus com isso? Qual é o propósito de Deus de aniquilar todo o projeto humano? Eu digo projeto humano, irmãos, é aquele projeto do eu, entendeu? Eu sou, eu faço, eu digo, alguém tem que andar conforme o que eu digo. É esse eu que Deus vai tirar. É esse eu que Deus tem que tirar de nós. Nós não podemos achar que somos melhores do que ninguém. Nós não podemos achar que nós pregamos melhor do que ninguém, que cantamos melhor do que ninguém. Não, 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 não. Eu sempre gosto de falar na igreja que Deus chamou todos. Na igreja, todo mundo é igual. Lá na igreja tem médico, tem enfermeiro, tem advogado, tem várias. Mas dentro da igreja eles são igualzinhos a nós. Todos iguais. Não tem ninguém mais. Porque esse que Deus está falando aqui, que vai aniquilar o projeto humano da humanidade, é isso. Ele vai tirar de nós. Ele tem que tirar de nós aquilo que não agrada a ele. Aquele eu posso, eu faço, eu sou. Nós temos que nos ajudar a tirar esse eu. Né, irmãos? Temos que fazer missões, primeiramente tirando o eu de nós, de nossas vidas. E pedindo a Deus que Ele venha tirar de cada um de nós o eu. Então, qual é o propósito de Deus com isso? 1 Coríntios 1:29 diz. 1 Coríntios 1:29, vamos ver o que ele vai dizer aí, ó. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie. É por isso que Ele vai tirar de nós o eu. Se nós não tirarmos esse eu de nós, nós não vamos fazer missões, nós não vamos fazer a obra do Senhor. Porque aqui é o próprio Deus que fala que tem que ser retirado de nós. Tem que ser retirado. Aleluia. É por isso que a palavra diz que vai aniquilar. Aí, irmãos, nós vamos para a conclusão, porque eu não vou levar muito tempo, não, que eu já cheguei muito atrasada. Aí, a conclusão, nós vamos só ver aqui, ó. Veja como os exemplos bíblicos de pessoas que ele usou, que eram pessoas humildes, para confundir realmente quem era. Escute só. Olha, em primeiro lugar, eu coloquei aqui, uma vara nas mãos de Moisés. Lá em Êxodo 4:2, o Senhor usou aquela vara para confundir. Ele poderia ter usado outra coisa, ou dito, ou apenas ordenado a Moisés. Claro que ia se cumprir, mas ele mandou que Moisés tocasse nas águas com aquela varinha. Muito simples, né? Uma varinha ele pegou e Deus usou. Meu Deus, que coisa linda. O segundo, eu botei aqui, ó, uma queixada de jumento nas mãos de Sansão. Outra coisa simples. Irmão, Jesus, ele nunca foi de levar aquelas palavras de teologia muito, sabe? Nunca foi. A palavra de Deus era curta, de João Batista também. Fazer teologia é muito bom, que a gente aprende. Mas a gente não pode levar para o púlpito, não. Tudo aquilo ali, não. A gente tem que pregar simples, como Jesus pregou. Então, assim, Deus usou uma queixada de jumento para Sansão pegar e matar todo aquele povo, né? Então, assim, o que importa é a ordem de Jesus ser cumprida. Quando Deus manda, nós temos que fazer, seja o que for, né, irmã? Seja o que for. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui cinco pedrinhas nas mãos de Davi. Outra coisa simples para derrubar aquele gigante, né? 5 pedrinhas que ele catou lá no riacho. Pegou no riachinho, com a fundazinha. Ele não usou aqueles homens de guerra, todo encapuçado, todo...
Não, ele usou Davi com aquelas pedrinhas, com a funda. Ele usou para confundir os que eram. Sempre Deus trabalha ao contrário do ser humano, daquilo que o homem acha que é. Deus sempre trabalha ao contrário. Quarto lugar, um punhado de farinha e um pouco de azeite nas mãos daquela viúva. Aleluia, Jesus. Todo mundo conhece essas histórias. Então, assim, Deus usou coisas simples para abençoar o seu povo. Sempre Ele usou essas coisas simples para abençoar o seu povo. E ainda botei aqui no quinto, eu coloquei aqui, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que é aquela outra história maravilhosa. Deus, Ele poderia fazer como hoje Ele faz, manda um mormaçozão e aquela tempestade para dizer que vai mandar chuva. Mas naquele dia Ele fez diferente, Ele mandou só uma mãozinha. E o profeta creu, não foi? Então nós temos que acreditar no pouco de Deus, que se torna muito, né, irmã? Muito. Então Deus trabalha nas coisas simples, na simplicidade, nas pessoas simples. O Senhor trabalha num coração simples. Glória a Deus por isso. E sexto, os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos daquela criança, que Jesus usou também para multiplicar e matar a fome daquele povo. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, toda a vida, se vocês for prestar atenção, e tem muito mais. Essas foi que eu pesquisei e coloquei aqui, só essas 5. Mas tem muito mais que o Senhor Deus usou e ainda usa. O Senhor ainda usa coisas simples, pessoas simples. Eu não sei quem foi que já viu aqueles vídeos daquelas irmãs, que elas contam o testemunho delas, umas idosazinhas, que está correndo aí nas redes sociais. Eu já vi de 2, testemunho de 2. Tem uma que diz que nem ler não sabe, nunca foi na escola. Mas Deus usa elas com a sabedoria tão grande, com a unção de Deus tão grande, com aquela simplicidade, no círculo de oração. Elas oram, as pessoas são libertas, são curadas. Quer dizer, Deus sempre gostou de pessoas simples. Né, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, a conclusão desse texto hoje é que Deus vai confundir os que são com os que não são. Nós que não somos, para fora, o Deus vai nos usar para confundir eles. E eu creio muito nessa visão que a missionária teve, que vai usar Madureira aqui no Piauí para fazer a diferença. A Madureira, irmãos, eu sempre gosto de falar, e é verdade, a Madureira é uma igreja unida. Vocês veem que a Madureira, ela não é igreja que critica ninguém, que fala mal de ninguém. Todo mundo é unido. Quando a gente fala assim, vamos fazer isso, os crentes estão tudinho abraçando aquela ideia que o pastor falou. Então, assim, eu acho a Madureira muito unida. Tem muitos crentes que vêm de outras igrejas que ficam assim, admirados, porque a Madureira realmente é unida. E é em todo lugar que você chegar, a Madureira é de um jeito só. Né? Graças a Deus por isso. Que Deus venha conservar essa união em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado por a oportunidade de estarmos aqui esboçando esse assunto. E o que eu não pude falar, o Espírito Santo completa no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.